Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos nesse terceiro dia do cerco de Jericó. Estamos meditando sobre os 7 dons do Espírito Santo. Quem está participando desde o primeiro dia tem percebido a importância dos 7 dons. Já vimos o dom de sabedoria, dom de piedade, e hoje quero ver com vocês, vamos meditar sobre o dom de conselho. Você vai perceber a importância desse dom na sua vida. Você que tem o livro, não sei se estou indo na ordem, mas alguma hora eu acho que eu vou desfazer essa ordem. Segundo o Papa João Paulo II, o que é o dom de conselho? Mediante esse dom, o Espírito Santo enriquece e aperfeiçoa a virtude da prudência. Então veja, a primeira coisa importante que o dom do conselho nos dá, prudência. Isso é um dom muito importante, é uma virtude muito importante que nós precisamos na vida. Precisamos de prudência. Não podemos agir conforme os impulsos. Temos que ter prudência nas palavras, prudência nos gestos, prudência nas decisões que tomamos. Então, o que nos ajuda à prudência é o dom de conselho. Então veja, o dom de conselho ajuda você a ser mais prudente. Primeira coisa que você já tem que entender. Então a prudência é necessária para fazer escolhas e planos certos. E para tomar decisões acertadas. Ilumina interiormente a alma sobre o que devemos fazer. Especialmente quando se trata de opções importantes. Então, olha como esse dom é fenomenal. O dom do conselho vai tornar você uma pessoa prudente, vai ajudar você a tomar as escolhas certas. Porque, gente, a verdade é essa, durante toda a nossa vida, durante todo o tempo, eu sempre estou diante de uma escolha a fazer. Eu sempre tenho que tomar uma decisão. A todo tempo eu estou diante de uma decisão que eu tenho que tomar. Só que às vezes eu não sei qual decisão eu tenho que tomar. E veja, às vezes você até pede conselho para alguém. Só que agora você está entendendo que o teu melhor conselheiro é o Espírito Santo. Veja que bonito, o Espírito Santo é como se esse dom estivesse nos dizendo o quê? Que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o ideal seria que todos vocês tivessem um padre para aconselhar vocês. Seria o ideal. Agora a verdade é, vamos ser sinceros, tem padre para todos vocês? Não tem. Porque a messe é grande. Os trabalhadores são poucos. Não tem padre para vocês. Se todo mundo aqui quiser um diretor espiritual, não tem. Não há padre que aguente. Tanta gente, tantas almas, não tem condições.
Quantas solicitações chegam para mim? Gente pedindo ajuda, gente pedindo socorro. Eu consigo fazer tudo, ajudar todo mundo? Não consigo. Não consigo. A demanda é muito maior do que eu posso fazer. Então, e como é que nós ficamos, Frei? Sem um conselheiro? Então, se você depender do homem, você está perdido aí, ó. Repito, se você puder ter um padre que te aconselha sempre, é bom. Mas, não tendo a possibilidade, você tem que entender que você não está só. Você tem um conselheiro. E esse conselheiro é o Espírito Santo. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Ele é o melhor conselheiro que existe. Deixa eu te falar uma coisa. Até os padres podem errar num conselho que te dão. Mas o Espírito Santo nunca erra. Só que você precisaria estar muito atento às vozes do Espírito Santo que falam ao seu coração. O dom de conselho é o dom, veja, ele ilumina interiormente a alma sobre o que devemos fazer. Então o Espírito Santo ia dizer a você, ia iluminar a você o que você tem que fazer. Então veja, é como um sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. É como uma iluminação. É como uma inspiração, do nada vem uma inspiração, é isso que eu tenho que fazer. E eu creio que isso já aconteceu na vida de vocês muitas vezes. O Espírito Santo iluminou, faça isso, você fez e deu certo. Verdade ou não é? Quantas vezes você não sabia o que fazia e de repente você teve uma inspiração? E o Espírito Santo pode se utilizar de alguém para falar com você. O Espírito Santo pode se utilizar de algum acontecimento para falar com você. O Espírito Santo, ele vai movendo o teu coração. Ele vai iluminando o seu coração. Ele vai soprando na sua consciência para que você saiba o que fazer, como fazer. Porque, gente, não é fácil acertar sem a ajuda de Deus. A verdade é essa. Se você não tiver a ajuda de Deus, você pode errar muito. Você pode bater a cara. Você pode tomar decisões erradas. Você pode tomar decisões que lá na frente você vai se arrepender. Então nós precisamos da ajuda de Deus. Por exemplo, para a sua vocação. A vocação de casar ou não casar, a vocação de ser padre ou não ser padre, de ser freira ou não ser freira, de entrar nessa comunidade ou não. Então tudo isso o Espírito Santo vai iluminar. Então você precisa do dom de conselho, porque o Espírito Santo vai te aconselhar. Então eu me lembro quando eu estava definindo a minha vocação, com meus 17 anos de idade, 16, 17, eu tive que ouvir os conselhos do Espírito Santo. E o conselho do Espírito Santo foi muito forte no meu coração, para mim me tornar um sacerdote. Com 16, 17 anos, essa vocação desabrocha em mim. Depois eu tive uma dúvida cruel, aonde que eu vou entrar? Porque depois que você descobre a vocação, você tem um outro problema. Tem tanto lugar para eu entrar, tem tanto lugar para eu ser padre, aonde serei padre? Foi difícil ouvir. Quem conhece meu testemunho sabe que o padre Edmilson da Canção Nova me ajudou. E comecei a fazer, para quem não sabe, eu comecei a fazer encontro na Canção Nova. Eu já estava com 5 encontros, já estava quase lá dentro da Canção Nova, já quase entrando dentro da Canção Nova, uma comunidade que eu amo muito, e amava muito, e fez muita coisa na minha vida, e faz, só que de repente eu ouvi o conselho do Espírito Santo, não é aqui o teu lugar.
Eu tinha 17 anos. Cheguei para o Padre Edmilson e falei: Padre Edmilson, eu sinto que a Canção Nova não é o meu lugar. O Padre Edmilson ficou triste, falou: não acredito. E onde você vai entrar, Frei? Frei não era Frei, né? Onde você vai entrar? Eu não sei. Mas eu estou sentindo que aqui não é o meu lugar. Mandei uma carta para uma outra comunidade. Eles me responderam. No que eles me responderam, eu já marquei uma visita. Mas antes de visitar essa comunidade, eu conheci, através de um padre, os carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Eu já disse para o padre: Padre, eu já estou agendado com a outra comunidade. Só que como ele me ajudou tanto, por respeito eu fui a ele, fui lá fazer o encontro vocacional. Porque eu estava ouvindo a Deus, onde Deus me quer. E, para ser muito sincero, fui por respeito a ele. Quando eu cheguei nos irmãos carmelitas mensageiros do Espírito Santo, isso há 16 anos atrás, foi amor à primeira vista. O Espírito Santo me aconselhou: eu quero você aqui. Naquele dia eu não tive dúvida. Cheguei para o Padre Edmilson. Veja, a minha comunidade naquela época foi uma loucura que eu fiz. A Canção Nova já tinha muitos anos de existência. E a minha comunidade só tinha 2 anos. Imagina, uma comunidade que nasceu 2 anos atrás. O que vai dar isso? É uma loucura. E eu pensei nisso na época. Falei: mas está começando agora essa loucura aqui. E o Espírito Santo me falou: eu quero você aqui. E eu ouvi o conselho do Espírito Santo, e posso dizer a você, não me arrependi. Quando eu preciso da resposta de Deus para alguma coisa, para vocação, eu preciso então do conselho, do dom de conselho. Para aqueles que vão casar, precisam do dom de conselho. Preste atenção. Quem ainda não casou e vai casar, precisa do dom de conselho. Para quê? Para saber se é essa pessoa mesmo que você tem que casar. O que tem de gente que erra na escolha, não pediu conselho por o Espírito Santo, se lascou. Porque casamento é uma bênção, sim ou não? Mas quando você escolhe errado, ai. O problema não é o casamento que é ruim, o problema é você que não soube escolher. A pergunta que eu faço para todas as pessoas que me reclamam de casamento: meu marido só bebe, mas quando você casou, você sabia que ele bebia? Sabia? Está vendo? Você escolheu. Meu marido não quer saber de igreja. Quando você o conheceu, ele queria saber de igreja? Não. Então pronto, você escolheu. Escolheu ruim. Agora aguenta. Você fez um compromisso com Deus que ia assumir essa pessoa, agora tem que assumir. Casou na igreja, né? Se casou na igreja. Se não casou na igreja, ainda dá para resolver a situação facinho. Aliás, tem muita gente que está precisando pedir o conselho do Espírito Santo. Largo ou não largo esse traste? Para os que não estão casados na igreja, deveriam pedir o conselho para o Espírito Santo. Largo ou não largo esse traste? Esse traste não quer casar. Esse traste só bebe. Esse traste não quer saber de igreja. Vale a pena continuar com isso? Peça a luz do Espírito Santo. Peça o conselho do Espírito Santo. Caso ou não caso com essa pessoa? Está morando junto?
Vou tentar seguir com essa pessoa, vou me separar dessa pessoa. É o Espírito Santo que vai te iluminando. Namoro ou não namoro com essa criatura? Prossigo ou não prossigo com esse namoro? Dou o meu sim para este noivado ou não? Veja, filhos, nós precisamos das luzes do Espírito Santo. O Espírito Santo vai iluminar a sua consciência. Trabalhar ou não trabalhar naquele lugar? Tem trabalhos que talvez Deus não quer para você, por mais que você ganhe bem. Não é o dinheiro que deve contar, é a luz do Espírito Santo no teu coração. Às vezes tem trabalhos que você ganha menos, mas você é mais feliz. Esses dias uma mulher me dizia: eu fui despejada do meu serviço. Com as quaresmas que a gente fez, Deus me deu a graça de um emprego, graças a Deus. Estou trabalhando perto de casa. Trabalhando de uma forma tão gostosa, eu estou tão feliz. Deus me abençoou com um novo emprego, mesmo eu sendo despejado. De repente ela fala assim: mas a empresa que me mandou embora está me chamando de novo. Falei: mas agora você tem que discernir, porque você ganhou um emprego novo, Deus te deu um emprego novo, você ganha menos, mas você está sendo mais feliz que antes. Então não é porque ganha mais que você tem que trabalhar onde ganha mais. O Espírito Santo talvez vai te dizer que você tem que trabalhar aonde você precisa trabalhar. E quem vai te iluminar isso é quem? É o Espírito Santo. Como ajudar um filho que está nas drogas? Como ajudar um filho que está perdido? Como ajudar um filho rebelde? Como conversar com ele? É o Espírito Santo que vai te dar o dom de conselho. Saber o que falar, como agir, como fazer. Filhos e filhas, eu estou falando de uma necessidade urgente. Eu estou falando de algo importantíssimo. Eu e você precisamos do dom de conselho. Veja, talvez quando você ouve esse dom de conselho, você já pensava que era aconselhar o outro. Nós vamos chegar nisso. Mas antes é o Espírito Santo aconselhando você. Então este dom ele vai te dar prudência. E lembrar que este dom é necessário não só nas grandes ocasiões, como eu estava dizendo agora, de casamento, de vocação, mas esse dom ele é para todas as horas. Todas as horas. Decisões simples na vida. Então, para toda e qualquer decisão, eu posso pedir o dom do conselho. Me aconselhe, Espírito Santo. Para decisões simples. Me aconselhe, Espírito Santo. Como melhor eu posso hoje empregar o meu tempo? Espírito Santo, me oriente. Espírito Santo, meu filho me pediu algo, dou ou não dou o que ele me pediu? Me oriente, Espírito Santo. Para tudo na vida você pode pedir o dom do conselho. Espírito Santo, me aconselhe. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti para me aconselhar. Aí eu estou ouvindo o Espírito Santo me dizer agora: Frei, eu estou aconselhando, mas eles não me escutam. O problema não é o Espírito Santo que não aconselha, é a cabeça dura que não quer ouvir os conselhos. Como você, mamãe e papai, aconselha o filho ouve seus conselhos. Às vezes a gente é assim com o Espírito Santo, a gente é rebelde. Casa ou não casa com essa pessoa? Aí o Espírito Santo mostrou que não. Aí você vai com teimoso e vai.
depois está chorando, depois está arrependido. Pedir o conselho do Espírito Santo e ouvir o conselho do Espírito Santo. Amém? O dom do conselho, é claro que também é nos dado para que também possamos aconselhar aos outros. Olha que lindo. Gente, isso é algo extraordinário. O poder que você tem de aconselhar alguém. Segundo a igreja, isso chega a ser uma obra de misericórdia com a pessoa. Dar bom conselho. E deixa eu te falar uma coisa. Eu e você temos uma obrigação de dar bom conselho. Porque constantemente pessoas se aproximam de nós, confusas na vida, não sabendo o que fazer, desabafando uma realidade da sua vida, e a gente pode, nas nossas palavras, aconselhar. E não é marcar uma conversa de conselho, não é marcar uma conversa de direção espiritual com a pessoa, é uma simples conversa de ônibus. É uma conversa no mercado, é uma conversa na fila do banco, alguém desabafa algo para você, ali você está dando conselhos para a pessoa, só que você não pode dar qualquer conselho, porque aqui a coisa é séria, se você der um mau conselho, você peca, pode até confessar isso um dia, dei mau conselhos. Aí o marido está em crise, a mulher chega para você, meu casamento não está dando certo, eu estou cansada. Aí você fala para a pessoa, se eu fosse você, mulher, eu me separava desse homem. Mas espera aí, ela é casada na igreja. Isso é conselho que se dá para alguém que está casado? Olha a responsabilidade que você tem. Quando alguém desabafa a vida para você, algo muito sério está acontecendo. Primeira coisa, quando alguém desabafa a vida dela para você, você não deveria contar isso para ninguém. Primeira coisa, guardar com você. Você está confiando a mim a sua vida, você está confiando a mim a sua história. Primeira coisa é não ficar partilhando com as amigas, porque às vezes as pessoas fazem assim, vou contar para vocês, mas você não conta para ninguém, tá? Aí um vai falando a mesma coisa para o outro. De repente todo mundo está sabendo da sua vida. De repente todo mundo está sabendo da sua vida. Então a primeira coisa de um bom conselheiro é que ele guarda, falou para mim, virou um túmulo. Falou para mim, virou túmulo. Segundo, eu dou bom conselho. E se eu não tenho nada para falar, se eu não sei aconselhar, eu tenho que dizer o seguinte: minha filha, tua vida está tão enroscada, que eu vou te falar uma coisa, eu não sei nem o que te falar. Você precisa de um padre. E eu posso te ajudar, arrumar um padre para te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Está muito complicada essa situação. É melhor você dizer isso, do que você começar a aconselhar coisas que você não tem domínio. Então a arte de aconselhar não é tão simples assim. E no fundo você deveria ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do que a igreja ensina, para aí poder aconselhar alguém. Mas mesmo às vezes sem muito conhecimento da Bíblia, sem muito conhecimento do que a igreja ensina, se você fosse dócil ao Espírito Santo, o Espírito Santo ia te falar alguma coisa para você dizer para essa pessoa. E às vezes o conselho é para uma pessoa dizer para ela: não tenhas medo. Por que você está com medo? Coragem. Às vezes o conselho é você dizer: olha, essa situação que você está vivendo no seu casamento, deixa eu te falar uma coisa, tenha mais paciência. Isso é um conselho.
Agora a gente não pode dar mau conselho. Se eu sou você, eu não fico quieta. Se eu sou você, eu brigo. Se eu sou você, eu também traio. Tem gente que dá esse tipo de conselho. Ele te traiu? Trai também. Quer ver o pior conselho que existe? A pessoa chega e fala: olha, você não sabe o que aconteceu. Estou grávida. Grávida do meu namorado. Só que ele não quer saber dessa criança. A gente fez o que não devia fazer. E tem gente que vai falar o quê? Tira. Esse conselho é um conselho, um dos piores conselhos que existe. É um conselho de pecado. Se você um dia aconselhou alguém a tirar uma criança do ventre, isso é um conselho de pecado mortal, inclusive. Olha a seriedade que um mau conselho pode ser. Pode ser até um pecado mortal. Se você pede para uma mulher adulterar o marido porque ele adulterou ela, é um pecado mortal. Você está cometendo o pecado mortal, porque você está favorecendo o adultério. Você está favorecendo a morte. Gente, na nossa boca nós temos um grande poder. Nós temos que saber dar conselho e temos obrigação de dar bom conselho. E deixa eu falar mais. Quanto maior a sua autoridade, maior a sua responsabilidade de dar bons conselhos. Eu, como padre, tenho uma grande responsabilidade de aconselhar alguém, porque como padre, a pessoa vai seguir os meus conselhos. E olha, quantas vezes eu converso com alguns de vocês, e a pessoa me diz: eu estou fazendo assim porque padre falou que eu podia fazer assim. Só que aí a gente vê que o padre deu um péssimo conselho para essa pessoa. Eu falei: não acredito que um padre teve a coragem de falar isso para essa pessoa. Não acredito nisso. Então, quantos maus padres aconselhando coisas erradas para os fiéis? Quantos? Aí veja, por causa que é padre, ela acredita, ela confia, e se perde por causa de um mau conselho de um sacerdote. Mas também vocês que são pais, vocês têm a responsabilidade de dar bons conselhos aos vossos filhos. Quantas vezes eu já tive que ouvir dos adolescentes e dos jovens: em casa meu pai me aconselhava que homem tem que conhecer as meninas mesmo para virar homem. Isso é bom conselho? É bom conselho que dá para filho? Filho, em vez de você ficar aí nos motel da vida, traz sua namorada para casa, fica aí nesse quartinho, aí vocês fazem o que vocês quiserem aí, é melhor vocês ficar aqui do que ficar fora. Isso é bom conselho que se dá para filho? Viver a fornicação? Então aquele que tem responsabilidade tem que aconselhar bem. Aquele que é professor, aquele que é psicólogo, há uma responsabilidade. O psicólogo falou, o professor falou. Há uma autoridade. Quanto maior a autoridade, mais responsabilidade eu tenho que ter nos meus conselhos. Você está entendendo, sim ou não? Que o dom do conselho te ajude, que o dom do conselho nos ajude tanto a ouvirmos os conselhos do Espírito Santo como a darmos bons conselhos. E se você for dócil a este dom, as pessoas vão ligar para você, pedindo para você falar alguma coisa, pedindo para você dar uma palavra, porque sempre que você fala, você ajuda ela. Seu telefone vai tocar para isso. Porque ela sabe que se ela te procurar, ela vai ouvir um bom conselho. E às vezes o bom conselho não é um conselho agradável. Vocês ouviram a primeira leitura de hoje, sim ou não? O que falava a primeira leitura? De uma mãe que aconselhou seu filho a morrer. Olha o conselho que a mãe deu para o filho. Porque
se os filhos não cultuassem o rei, eles iriam morrer. Só que cultuando o rei, eles estariam fazendo uma idolatria. E a mãe quer ser fiel a Deus, e ela é capaz de morrer. E ela era capaz de ver os filhos delas todos morrendo. E aí, teve uma hora que o rei falou: dá um conselho para o seu filho, porque se ele não mudar de ideia, ele vai morrer. E a mãe começa a aconselhar o filho: filho, eu te criei das minhas entranhas, mas na verdade você não é meu, foi Deus quem te criou, foi Deus quem te formou. E aí o rei acha que ela vai dar um conselho para ele para ele viver mais. E a mãe fala: filho, não obedeça esse tirano, filho, dê a vida por amor a Deus, filho. Olha o conselho de uma mãe: morra, mas não seja infiel a Deus. É um conselho dolorido, não é? Mas é de salvação. Eu não tenho medo de dar conselhos doloridos para as pessoas. Porque quando eu dou um conselho dolorido, falando a verdade para a pessoa, eu tenho certeza que a verdade vai libertar ela. Agora, ficar passando a mãozinha na cabeça da pessoa, não, fica tranquilo, Deus te entende. Isso aí não ajuda ninguém. Tem hora que você tem que falar a verdade para a pessoa. Você está no erro, você está no pecado, e você precisa sair dessa situação. Para você ser mais feliz, a melhor coisa é você fazer isso. Ponto final. Porque a Bíblia ensina isso, o Espírito Santo está te falando isso. É a verdade, é uma verdade dolorida, mas é a verdade. Não tenha medo do Espírito Santo. Agora lembre-se, o Espírito Santo só vai te conduzir à verdade. O Espírito Santo não vai te conduzir a fazer o que você quer, ele vai te conduzir a fazer o que Deus quer para a sua vida. Amém?